Olá, eu sou a Hélida da Ishi Ar-Condicionado Treinamentos e estamos aqui para mais um ISHICast. Muito bem, dona Hélida, eu sou o Ishi. Vamos agora participar de mais um ISHICast com os nossos convidados. E dessa vez nós estamos ficando chique, agora a coisa é internacional. Né? Então, por favor, apresentem-se. Por favor, Rodrigo. Eu sou o Rodrigo Camilo, trabalho na Texa do Brasil, supervisor técnico e também cuido ali da parte de ar-condicionado, com as escaladoras, os equipamentos de climatização automotiva. Excelente. Eu sou Miguel López, sou diretor técnico da Texa do Brasil. Falo como diretor técnico porque devemos ter um rol, não, dentro da pirâmide da empresa, mas realmente sou o secretário de todos lá. Sim, tem que trabalhar em equipe, né? Absolutamente. Sem equipe, você não é nada. Não é nada. Então, por gentileza, conta um pouquinho para nós, além do que o senhor faz, né? Quem é a Texa? Bem, bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e poder compartilhar aqui com vocês, não é sempre uma honra e este carinho tão especial que temos desde o primeiro dia que nós nos conhecimos, não é? Muito obrigado. Sempre é uma gentileza e um prazer. Bem, podemos comenzar primero por la Texa, ¿no? Porque sería la marca, ¿no? Texa es tecnología, ¿no? La T de tecnología automotiva, por, la X es por, ¿no? Como símbolo de multiplicar, electrónica, ¿no? Automotive, ¿no? Texa, por isso Texa. Isso, é uma sigla, então. É uma sigla, é um significado. Tecnologia eletrônica por automotive. ¿No? Essa seria a lógica de Texa. Perfeito. ¿No? La Texa é uma empresa do setor de equipamentos, provavelmente hoje mais conhecida por la parte de scanner. Sim. La actividad inicia en el 1992 por o fundador Bruno Vianello, que hoje é activo, que hoje faz parte total do dia a dia da empresa, ¿no? Italiano, en la cidade de Monastier de Treviso. Esto estamos falando del Veneto, Italia. Perto de Venecia, ¿no? Venecia, con certeza que é a cidade mais conhecida lá, ¿no? Mas realmente pertenece a la provincia, ¿no? De Treviso. Certo. ¿No? Y Treviso é uma cidade pequenina, con un encanto, acho que son unos 200.000 habitantes, Treviso, ¿no? Mas con una historia enorme de los anos del siglo IX, siglo X, ¿no? Y tiene estructuras ainda dentro da cidade que son maravillosas. Venecia é conocida internacionalmente, mas o meu cantinho ali no Veneto, ¿no? Ainda que eu sou espanhol, o meu cantinho está probablemente mais em Treviso que en Venecia. ¿No? Sí. La empresa nace en el 92 de la observación. El señor Bruno Vianello, él tenía una concesionaria Alfa Romeo, una concesionaria minúscula, una concesionaria de él, un vendedor y 2, 3 mecánicos. En esa época se inicia a sustituir los platinados, ¿no? El sistema de ignición por contactos. Se inicia a sustituir por el módulo electrónico, ¿no? Ya aparece el primer sensor pick-up, ¿no? Inicialmente el pick-up, y aparece el sensor pick-up y un módulo electrónico, la etapa de potencia ali, ¿no? Que hacía el cálculo del tiempo de ignición y de la carga, por tanto, de la carga de la bobina. Y ali eso viró un problemazo para los mecánicos que en aquel momento de ajustar el ángulo do platinado, ¿no? o ángulo de carga, eles passaram, ¿no? Com a pistola estroboscópica. Não sei, provavelmente aqui muitas pessoas me lembro disso. não sabem de que estou falando, mas passaram a diagnosticar um pick-up, ¿no? Um sensor, não um carro pick-up. Sim. Sim. No, sino un sensor pick-up, ¿no? Una forma de onda y un comando y un control en corriente, ¿no? Un control en corriente de la bobina para entender la carga. Eso vino un problemazo. Y allí Vianello tenía un cliente amigo que era Manuele Cavalli, que hoy no faz más parte de la empresa,
mas ele é engenheiro eletrônico e apaixonado por eletrônica, jovem, um pouquinho mais jovem que Vianello. Entre eles dois, uno le explicou o problema e o outro, porque ele já brincava com o seu carro ali, colocava boomerang and LEDs no conta-rotações e brincava ali. E aí desenvolveram juntos um instrumento, uma caixinha, onde você plugava o sensor e dava a partida e aparecia o LED. Não? E se o LED piscava, aquele sensor era 90,x% de que estava ok. Não? E a partir de lá, a caixinha gerava um impulso para o módulo, e se o módulo encendia um outro LED, era quase uma situação de êxito de que o módulo controlava a bobina. Não? E isso, depois de 2 horas de diagnóstico, de incerteza, não só de diagnóstico, sino de incerteza, mudou para uma redução de tempo enorme, tirando a incerteza, não? Ou reduzindo muito a incerteza. Não? Assim, estamos falando de 2 aspectos fundamentais quando falamos de reparar e quando falamos de um business, não? Que é tempo, dinheiro, incerteza, qualidade e a reparação, não? Que por vezes isto não é considerado em la dimensão que o nosso cliente mecânico, não? E que você, Ishi, como a sua experiência, não? Pues perfeitamente entende, não? É assim, Claro. precisamos que o negócio funcione, não? E estes são 2 aspectos fundamentais. O interessante é que um problema ocasionou uma oportunidade da qual vocês têm um DNA que todo mundo conhece, que é a parte da tecnologia. E agora está tudo igualzinho, né, seu Miguel? Não, efectivamente, não? É decir, aquilo era o primeiro input eletrônico que chegou, não? O que se massificou no carro, e hoje esse input está multiplicado por quanto, Rodrigo? Quantos sistemas, quantos sensores temos lá? Diversos. E me conta uma coisa, senhor Miguel. O senhor é engenheiro? Sim, sou engenheiro eletrônico, formado em uma parte em Granada, não? Eu sou espanhol, como falei ao início, eu sou de origem espanhol. A minha paixão é a eletrônica desde bem pequeno, não? Bom, eu tenho uma anedota que quando tinha... Era molequinho, 5 ou 6 anos, ¿no? En lugar de recibir la primera bicicleta, ¿no? que se recibía, claro, falamos de otros años, ¿no? Que puede recibir hoy una crianza, pues recibí un tractor de plástico. Un tractor que usted sentaba ali encima, ¿no? Era o primer... No andador, no sabría, ¿no? Pero... Y en lugar de ser bicicleta era un tractor de plástico, sí, ¿no? E ali, desde que você ia com os pezinhos lá, não? E, claro, eu sou nascido em uma cidade de 800 habitantes, microcidade. Muito pequena, né? Muito pequena. Onde o meio de vida é a agricultura. Não? Ainda que nós em casa, os meus pais tinham um negócio familiar, tínhamos uma loja em uma cidade de 800 habitantes, você vende parafuso, você vende sapato, você vende, troca o ovo por pão. Não, assim, era uma economia muito familiar, né? Familiar, de círculo hiper reduzido, não? Que por vezes quando viajo para o Brasil me transporta àquela situação. Não? Por estes vilarejos, não? Lá no Rio Grande do Sul, o nome disso é bolicho. Bolicho. É uma espécie de um armazém onde se comercializa praticamente tudo ali. Exato. Bolicho. Não, e ali eu comecei com isso aí e se me perguntavam, você o que quer ser? De maior, você, não? O que quer ser? Não, eu quero ser tratorista. Não? Eu queria dirigir um trator, porque nessa época também, ali na cidade, começaram a chegar os primeiros tractores, não? Ali a agricultura era cavalo. Com animais, sim. Era animais, cavalo principalmente, boi não? Porque é uma região bem mais seca, então se utilizava muito cavalo
y comenzaron a llegar los primeros tractores, ¿no? Entonces, es que la maquinaria era impresionante, ¿no? Era impresionante para mí. Y después de eso comenzaron a llegar los electrodomésticos, comenzaron a llegar las geladeras, comenzaron a llegar las TVs, comenzaron a llegar esos equipamientos que, entre otras cosas, o meu pai la loja vendía, ¿no? Y allí yo acompañaba a él a fornecer para quien compraba, y muchos de ellos pues precisaban la entrega técnica. Y ahí llegaba o técnico, ¿no? Especializado de la Westinghouse para la geladera, o de la Balay, que era la marca de las primeras máquinas de lavar, ¿no? Que eran bien simples. Llegaba y aquella persona llegaba con una caja de herramientas espectacular, ¿no? Que lo era, Os olhos brilhavam. Né? O super atenção. técnico. ¿no? Y bueno, y después ya el paso siguiente era con las TVs, que allí teníamos Electrotelevisión Peña, Antonio Peña, lembro perfectamente. Este señor fue el primer electrónico allí en la región, en la comarca, ¿no? que le vendía e instalaba la televisión, ¿no? Instalação. Hacía la instalación de la antena con o cabo. Y entonces allí fue cuando yo vi o meu primeiro osciloscopio. Ele llegaba, colocaba la antena y plugaba el osciloscopio y comenzaba la orientación de antena, ¿no? Y allí, eso me transportó en otra dimensión, ¿no? Porque un tractor, sí, era una cosa tan. Pero y aquella aventura, ¿no? Aquella imagen tan sorprendente, aquella persona con aquellos aparelhos que difícilmente você conocía del mundo de la medicina, ¿no? Del cardiólogo, y tal vez no eran tan avanzados. Aquella persona mostraba una otra dimensión, ¿no? Y allí ya mudé, ya no quería ser más tractorista, ya quería ser electrónico. Olha, E realizou Realizou. o sonho. Então, até comento, cuidado com o que vocês querem, né? Às vezes a gente quer alguma coisa e encaminha e isso acontece. E tá muitas vezes pro lado bom que desde o início o senhor conseguiu identificar, né? O que o senhor ia realmente gostar de trabalhar. Sim, não, e o senhor iniciou logo depois da faculdade, se formado, o senhor começou na Magnete Marelli, é isso? Eu comecei, sim, o meu primeiro trabalho oficial foi numa empresa simples, uma empresa pequena, assim. Tuve uma oportunidade única, eu me considero abençoado, não? Porque é aquilo que tal vez fiquei o dia justo, en el momento justo, en el lugar justo, ¿no? Y allí, por una casualidad también, y un amigo que tuvo un problema, porque realmente esa vaga, allí fue un poquillo entre la mía madre y un mío amigo, ¿no? La mía madre, que ella quería que yo tuviera una vida fuera del vilarejo, que tuviera otras experiencias, ¿no? Porque para mí, yo ya comenzaba a instalar yo las antenas, a ajustar y a hacer, ¿no? A brincar Sí, a un cierto nivel, con un cierto conocimiento, ¿no? Mas la mía madre quería eso para mí. Y un amigo, no un buen amigo, sino un conocido, ¿no? Lo que nos llamamos un conocido, pues él realmente estaba procurando una vaga. Él era do sector, está vivo, él é do sector automotivo. Ele era bem jovem, mas bem jovem já conseguiu ser responsável de oficina de una concesionária ali en la ciudad de Granada. Y él realmente fue el que se inscribió para esa vaga. Y el día que tenía que viajar para hacer la entrevista, él se encontró mal, ¿no? Él tuvo un problema personal y se encontró mal. Y allí, por medio de un otro conocido, pues llegó esa oportunidad para mí y yo fui. Y yo me presenté, ¿no? Y ahí comencé en el 1991, el día 8 de janeiro del 1991, comencé a trabajar en la Magnete Marelli simplemente testando módulos de inyección electrónica y en ese mundo del desenvolvimiento de la electrónica automotiva, ¿no? De la inyección electrónica. Es decir, yo de carros no sabía absolutamente nada, ¿no? Yo sabía de electrónica, yo sabía
de las bases ¿no? Porque la electrónica você estudia materiais, você estuda química, você estuda física, ¿no? Física, Estuda claro. muita, mas realmente toda aquela lógica de que como acontecia o motor, com a transmissão, com tudo isso para mim era um mundo, a fluidinâmica do ar de la transmissão, que é uma coisa, tudo isso para mim era um mundo totalmente zero, desconhecido, ¿no? E aí... Como é que o senhor chegou, então, da Magnete Marelli para a Texa? Pues ali, en esa lógica do estudo de la inyección electrónica, ¿no? Ali comecei a fazer trabalho de desenvolvimento, de suporte a la rede pós-venda de la Magneti Marelli, de las oficinas que eran los electroautos, ¿no? Comecei a participar en los primeros cursos de inyección electrónica para eles, ¿no? Para aqueles mecánicos, y ahí comencé a observar, comencé a abrir otra dimensión, ¿no? Porque, claro, debíamos, el objetivo era colocar la lógica de desenvolver un sistema de inyección electrónica en la lógica de analizar para reparar, para o reparo, que é bem diferente, não? Claro. É assim, ali nós precisamos, começamos a observar que precisamos incluir en los sistemas ¿no? que os sistemas de inyección electrónica, o módulo, debería ter uma capacidade de transmissão de informação útil para o mecânico, para a lógica do mecânico, não para a lógica de um engenheiro que está fazendo um desenvolvimento. Deve ser uma coisa bem mais simples, bem mais rápida e que permita resolver qualquer inconveniente do sistema com os dois pontos que falamos ao início: tempo e certeza daquilo que estou fazendo. ¿No? Tempo, porque se não controlamos o tempo, perdemos o control del business, ¿no? De quantas horas preciso facturar, que é uma coisa que, insisto, que era uma doença anos atrás na Europa, uma oficina de que posso eu, quanto facturo por isto e quantas horas vou dedicar eu a isto, e que hoje está bem mais parametrizado e que entendo que é uma doença actualmente aqui no Brasil, ¿no? Monetizar a mão de obra, porque a mão de obra, em definitiva, é a sabedoria. Excelente dica essa, né? Realmente, o pessoal não sabe monetizar isso, não tem controle absoluto sobre o assunto. Assim. É muito empírico, né? Efectivamente. Quanto o custo não custo-valor de participar em um conhecimento, em um curso, do ISHI. ¿No? Es decir, o valor de participar los 3 días en un curso, ese es el valor más simple que existe, ¿no? En un curso de ISHI o de Texa o de las diversas ofertas que hoje temos no Brasil. Mas o custo que está por atrás de isso, de viagem, de trabalhar mentalmente, de la concentração, ¿no? Es decir, existe una serie de parámetros que el mecánico por veces esquece o no considera, ¿no? E ali eu acho que é uma responsabilidade de todos os que participamos no sector e que ficamos não diria por fora, sino em outra óptica. Sim. ¿No? Los que participamos desde outra óptica, acho que é uma responsabilidade de nós participar nessa ajuda para eles, de que eles se considerem, ¿no? Eu entendo que isto é fundamental, né? Ajá, fundamental. É necessário agilizar o diagnóstico e é importante o profissional conseguir interpretar o que ele está lendo, né? No caso do ar-condicionado, que vamos tentar focar mais no ar-condicionado mesmo, eu noto que muitas vezes o aluno tem o equipamento, né? E diz assim, dona Hélida, não tem falha. Eu digo, tá, me passa as leituras reais, né? Porque muitas vezes está ali a resposta e... tu tem o equipamento e não sabe absorver a informação tirar as informações, né, que o equipamento está passando ali. Ali estávamos na pergunta como cheguei a Texa, não? Porque isto... Exato, sim. Então ali estávamos desenvolvendo na Magneti Marelli, estávamos com um projeto europeu de um scanner multimarca. ¿No? A recém estava começando o scanner, então. Sim. Ele era a interface. Não tinha, existia o FIA Lancia Tester,
por parte de la Magneti Marelli, ¿no? Que era especialmente para la rede Fiat Lancia Alfa Romeo. Era con cassette de memoria y atendía exclusivamente, pues si era una Fiat Marea, los sistemas de la Fiat Marea. Si era una Lancia Delta, los sistemas de la Lancia Delta. Pero no existían soluciones multimarca, ¿no? Es decir, cuando decíamos de la concesionaria para el electroauto Magneti Marelli o para los primeros Bosch Car Service, ¿no? Bosch allí presentó primer KTS, presentó estoy hablando del 95, 96 más o menos, que era el KTS, tal vez era o KTS 500, mas también muy focado exclusivamente en tecnología Bosch, ¿no? Si falamos de un sistema Siemens o falamos de un sistema General Motors, que en la época comenzaban también, un electroauto o una oficina por baixo del electroauto no tinha multímetro, apenas en la época. Si hoy ainda temos oficinas que no tienen multímetro, en aquella época, Sí. ¿no? Eso fue otro reto para mí, entender cómo un mecánico usaba, el raciocinio de un mecánico usando la lámpara de test, Exato. ¿no? Eso para mí fue, pues, ¿cómo interpreta lo que está allí? ¿Cómo sabe que realmente esa tensión son 12 volts, ¿no? Eso fue un paradigma importante, ¿no? Y entonces en esa situación que estábamos desenvolviendo un producto, ¿no? Pensando en un producto, una solución multimarca para la red de Marelli, allí Marelli sofre un cambio, no sofre, ¿no? Sino tiene un cambio de director general del grupo Marelli Mundial. Dr. Barbieris se aposenta. El Dr. Barbieris fue para mí una persona sensacional. Um visionário, né? Un visionario. Além sí. do... Este señor, este ingeniero, ¿no? Ele crea, activa toda la fusión de la Magneti Marelli, que unos años después fue conocida, ¿no? Hoy ya está longe de aquel momento, ¿no? Es decir, aquí crea Weber, carburadores, y Solex, carburadores, que eran los dos players que probablemente hacían el 95% del mercado europeo. Marelli compra a ellos con todo el know-how del control motor, de la alimentación de motor, control del VAR, control de la burboleta, control del carburador, ¿no? Es decir, un know-how de cómo alimentar un motor impresionante. Porque, claro, precisábamos convertir aquello en ignición electrónica. Si no, no se llegaba a las normativas de poluentes, que ya comenzaban a hablar, ¿no? Compra la Altecna. La Altecna era una empresa dedicada exclusivamente de inyección diésel, y fue el Altecna probablemente fue donde... Falo probablemente porque están muchas cosas escritas en internet y yo no quiero entrar en debate con ninguém, ¿no? Mas probablemente fue la primera empresa que dio forma a lo que después fue conocido como el Common Rail, ¿no? Como la Common Rail, ¿no? Se compra, la Altecna era una parte de ella, era del grupo Weber de carburadores, ¿no? Entonces era ahí se compra a Jaeger, que era el panel de instrumentación, la Veglia Borletti, después aparece la Veglia Borletti, porque la Veglia Borletti con la autoclima es la primera gran empresa del sector de aire acondicionado automotivo que comienza a actuar en Europa, Italia, España. Es la primera empresa que yo tengo conocimiento que ofrece el primer kit de aire acondicionado para un carro que de fábrica va sin aire acondicionado, ¿no? Entonces es la primera, ¿no? Ahí nos hacíamos en el módulo de inyección electrónica ya en altura, en el 94-95, ya se preveía una entrada para entender el estatus del compresor, para controlar la marcha lenta, ¿no? Compensação, né? Compensação da marcha lenta, ¿no? E ali você comprava um kit para aquele Seat, ¿no? O Fiat 131, você instalava para el Opel Omega, ¿no? E você instalava e precisava, ¿no? Tinha o seu interruptor e precisava aquele cabinho Comunicar. con la unidad de motor para entender, ¿no? Para
¿no? Controlar o torque, cuando él comprimía, cuando él no comprimía, ¿no? Y ahí comencé yo a ver también las primeras cargas del sistema de aire acondicionado, ¿no? Cuando efectivamente en aquel momento o asunto de aire acondicionado eran poquísimas personas que mexían con aire acondicionado, que mexían con una cierta lógica, ¿no? Porque mexer, tocar, Tem ¿no? bastante, né? Sería bastante, ¿no? Como acontece. Y ahí, aparece, Barbieris, el doctor Barbieris se aposenta y llega toda una nueva gestión, pero era una gestión totalmente financiera, ¿no? Y allí el grupo Marelli comienza a mudar, comienza de fato, una de las primeras mudanzas fue la Magneti Marelli Autronica. La Magneti Marelli Autronica fue una fábrica que comenzó a funcionar en el 2000, en el 90, 2000, no, 91, final del 91, inicio del 92, más o menos, ¿no? Diseñada y producida exclusivamente para construcción de placas de módulo electrónico, ¿no? Por la Magneti Marelli una tecnología era todo sala branca, ¿no? UTI. UTI con ambiente controlado, era una cosa espectacular, ¿no? Yo lembro de las primeras visitas que fiz allá, era una cosa, allí nace de toda una lógica de la Fórmula 1, de la fuerza de la Magneti Marelli y la Fórmula 1, ¿no? De allí se crea el primer sistema IAVW de la Magneti Marelli, que llega a los carros de uso normal, ¿no? Y se crea toda esa fábrica. Y esa fábrica se facilita también toda la electrónica del Fiat Lancia Tester, de otro producto, de otro instrumento que se comenzó a fabricar exclusivamente para Maserati también, y eso fue vendido. Y que era donde el proyecto que nos estábamos haciendo de escáner multimarca era donde iba a ser producido. El hardware iba a ser fabricado allá. Y eso fue vendido, ¿no? Y ahí você fica con años de trabajo, ¿no? De desenvolvimiento, de adaptar protocolos, porque ya era un escáner donde se falaba de multisistema, de multimarca, ¿no? Era una cosa... Y desenvolver software en aquella época no era como hoy, ¿no? No tenemos, es decir, todas estas herramientas de clonar, de interpretar, es decir, estábamos en una fase bien inicial, ¿no? Quantas pessoas envolvidas nesse processo de berço, sim? Mais ou menos. Es decir, en la parte de software directamente en multimarca éramos, en ese momento éramos unas 7 personas. 7 personas directas, ¿no? Porque, claro, precisamos llegar al primer producto de test, ¿no? Es decir, a nivel de software teníamos todo esto, precisamos fabricar un primer número de placas electrónicas, ¿no? De hardware, para botar aquel software dentro y comenzar a entender realmente lo que pasaba, lo que acontecía. Porque también el software de simulación no era los software de simulación que tenemos hoy, ¿no? Los emuladores no tenían la capacidad que hoy tienen. Y allí, éramos 7 personas directas, aguardando el proyecto. Eran muchas personas. Era toda la dirección de la Magneti Marelli España, era toda la dirección de la Magneti Marelli Italia, la dirección de la Magneti Marelli Brasil, porque aquí en Brasil ya se comenzaba a hablar, ya estaban unos proyectos de industrialización de carros, ¿no? De motores, que con una visión Europa, que eran producidos aquí para ir para Europa. Es decir, tenía todo un proyecto por atrás bien abrangente. Entonces, en ese momento ahí, ¿qué acontece? Comenzamos a procurar una empresa controlable para tentar de fabricar ese hardware, ¿no? Y falamos con varias empresas y ahí apareció una empresa muy micro, ¿no? Que era Texa. Micro. Una empresa que en ese momento eran 11 personas. 11 personas.
El primer contacto que yo tengo con la Texa, o Chime, eran 13 personas que prácticamente todas ellas hoy están ainda na empresa, ¿no? Estamos falando del inicio del final 97, inicio 98, mais ou menos lá. Olha só, essa história pouca gente conhece, né? Que legal. Eu comento que a Texa tem um DNA Sim. que acompanha até agora. Fico preocupada como ficarão as próximas gerações. Espero que vocês estejam organizando para que isso não é fácil, não é fácil. Não, esse DNA, eu acho que continua, não? Eu acho que Espero continua, que al menos yo lá, la central, no visito ela tanto como tempo atrás, ¿no? Porque paso muito tempo aqui no Brasil, mas quando estou por lá, sinto isso, e quando estou aqui no Brasil, ¿no? Aqui com Rodrigo e toda a turma que hoje temos aqui, que é uma fantasia, ¿no? Uma coisa que eu me sinto súper feliz y que doy gracias a Dios cada día, ¿no? Por tener esta turma y porque poder seguir creciendo y que... Porque en definitiva hablamos de familias, ¿no? Hablamos de familias que cada día participan en un proyecto para el bien de la su casa, ¿no? Porque aquí todos al final lo que procuramos es el bien de casa nostra, ¿no? De cada uno de la su casa. E eu acho quando eu interactuo com eles e vejo dia a dia, observo dia a dia, não? Eu sou muito observador, não? Parece que não, mas o meu pai me contou essa nota que cada vez que chegava o técnico para fazer a entrega técnica e me enviava, me falava: filho, observa para você aprender, observa para você aprender. Não sei se era porque ele tanto me repetir ou por quê, mas parece que não. Por vezes sou muito, em espanhol falamos despistado, não? Assim, eu posso estar aqui, posso estar olhando vocês e a minha cabeça está em outro lugar e não estou percebendo nada do que está acontecendo aqui, não? Por vezes fico viajando, mas sou muito observador e observo esse DNA, observo que o pessoal está totalmente envolvido, que procuram um bem, que prestam atenção naquelas dicas, naquelas observações que o cliente está falando, naquelas dificuldades, não? Porque a Texa nasce de uma dificuldade de observar uma necessidade. Chegamos ao scanner e scanner, temos muitos scanners, não? Assim, um scanner... Aliás, a linha de vocês de scanner é muito abrangente, né? Sim. Ela faz desde moto, jet ski... Até bicicleta, estava vendo. Motor de vento, não é? Linha Moto amarela, Sim. tudo. Faz Tudo. linha construção. Tudo. É muito abrangente. Sim, absolutamente. Seu Miguel, porque vocês têm aqui em São Caetano, né, uma estrutura só para alicerce, suporte, vocês não fabricam nada aqui. Pelo que eu entendi, toda a fabricação é na Itália. Por que só na Itália? Concentrado, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Sim. Fazemos muita parte de teste. Sim. ¿No? Test de desenvolvimento de software, test de produto, Rodrigo con la línea de aire acondicionado, con la recicladora, ¿no? Ainda que somos bien conocidos en la parte de scanner, la parte de recicladoras para nós hoje é quase tan importante como la línea de scanner a nivel mundial, ¿no? Acho que bacana, mesmo? hein? A nivel mundial. O Rodrigo aí ele pode falar melhor que eu todas as horas de teste que ele faz com o produto, simulando a diversidade do Brasil. Sim, eu já vou chegar na tropicalização, eu vou pegar o Rodrigo agora, mas eu estou aguardando ainda por que só a fabricação na Itália, em relação à qualidade dos produtos, do Então insumo. são várias... É uma questão de custo, né? Ele centraliza tudo lá. Sí, bueno, son varios aspectos, ¿no? O primer aspecto es que es decir, en un inicio la Texa comienza a actuar en el mercado del equipamiento de oficinas, pero en el aftermarket, ¿no? Es decir,
pensando en la oficina de bairro, en la oficina, ¿no?, de pequenas cidades, de vilarejo, pensando ali. Ali você discute, aí você disputa com um segmento de los fornecedores, ¿no? Productos de más qualidade, de menos qualidade, produtos es decir, una serie de características. E ali comenzamos a observar que nós precisamos, que nós tínhamos uma outra ambição. E era de ser os melhores. Nós queremos ser os melhores. E se não somos os melhores, devemos ser tão bom como o melhor, ¿no? E isto não é que eu me fale que eu sou o melhor, não? Isso é uma coisa que o tempo e o mercado vai decidir, não? Você tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. Efectivamente. Mirar em algo, senão fica perdido. Senão está perdido, não? E essa é parte do DNA que falamos anteriormente, não? É decir, nós salimos ao campo, não? Agora que vamos ter Copa este ano, não? Nós cada vez que saímos ao jogo, saímos a ganhar. Claro. A ganhar respetando todas as regras, ¿no? No de cualquier modo. Boas prácticas, compromiso con la naturaleza, con los poluentes, con los derechos trabalhistas, con todo un monte de cosas que tal vez no es momento de, ¿no? Y ahí comenzamos desde prácticamente el inicio, comenzamos a trabajar en certificación de producto, certificação da empresa, certificação do produto, certificação do profissional, certificação da linha produtiva, não? Eu posso fazer a certificação do copo, não? E essa seria a certificação do produto, mas eu não simplesmente paro aí. Eu quero agora que eu quero contratar uma empresa como é o TÜV Rheinland ou empresas bem reconhecidas mundialmente que faça uma certificação da minha linha produtiva, em termos de que faça os controles de qualidade em los diferentes estágios que pertenecem, não? Procedimentos. E processo, né? Isso, aí certifico cada pessoa que está, o rol, não? A função de cada pessoa que participa naquele produto. Então, nós hoje, a linha recicladora, está recomendada, certificada por muitas montadoras. Sim. Mas nós temos toda a linha produtiva da Texa, de todas as recicladoras, da mais simples a la mais complexa, construtivamente, todas estão certificadas, unidade por unidade, e a linha de produção também, não? Então, se nós falamos que a nossa tolerância é de mais ou menos 5 gramas, quer dizer que temos ali um ente que está continuamente controlando que isso realmente seja assim, não? E se falamos de que o filtro secador é Parker ou que o compressor é LG, é que realmente toda a linha vai com filtro Parker e com compressor LG, não? Muito bem. Podemos ter um problema de defeito de um produto quando o produto final chega a um mecânico, a um cliente. Pode acontecer, mas faz parte da garantia, não? Del defeito de nascimento do produto, não? Da componentística do produto, mas ali isso está previsto e isso faz parte. Eu tenho uma pergunta, aliás, duas, tocando já no ponto da recicladora. O senhor ajudou a desenvolver essas recicladoras? Como é que foi a sua participação nisso? É tudo engraçado para mim. Ali, nós en la Magneti Marelli, en la red, en este proyecto de línea de red de concesión de servicios autorizados, ¿no? Electroauto Magneti Marelli, estaba previsto el escáner y ya comenzamos con la Veglia Borletti, ya comenzamos a fornecer el autoclima, comenzamos a fornecer aquellos kits. Sí. ¿No? Y esos kits, pues en la época con el R12, ¿no? Pues eran cargados manualmente. Cuando para que ustedes façam una idea, cuando SEAT vendía, ¿no? En aquella época tal vez era el SEAT Málaga, tal vez, ¿no? Con aire acondicionado. Vos iba a la concesionaria y compraba el SEAT Málaga con aire acondicionado. Aquel aire acondicionado no era montado en la línea de producción,
aquele ar-condicionado, o carro saía de la SEAT, iba para oficinas especializadas, centros Marelli o Autoclima, porque ali utilizamos la bandera Autoclima, en Madrid, en Barcelona, y ali un centro, una oficina Autoclima sim. especializada podía recibir 50 carros y precisaba hacer 50 carros, ¿no? Instalar 50 kits. Entonces ali era un proceso productivo, ¿no? E ali precisaba, unha vez que estaba tudo instalado, precisaba facer o vácuo, precisaba, ¿no?, facer o test de vazamento, ¿no? Precisaba facer... E dependía de qué? Dependía de un proceso manual, ¿no? Que está muito sujeito a variações. Variações, al humor de la pessoa. E naquela época non tínhamos ainda o celular, ¿no? Que la persoa, que o técnico que estaba mexindo alá podía recibir unha ligación ou un WhatsApp, ¿no? como hoxe. E ali, con unha empresa que nos fabricaba la parte do condensador, la italiana Scambiatore di Calore, ISC, Sim. ¿no? Que, aliás, era uma marca de recicladora. Efectivamente, ¿no? Ali comenzamos, con Marelli, comenzamos a diseñar. Eles ya tenían algunas propuestas y comenzamos a identificar como Marelli, ¿no? A remarcar el producto de ellos como Marelli y ofrecer a esta red de oficinas que nos teníamos, ¿no? Ya había algunas recicladoras en el mercado. Y en uno de los entrenamientos que hicimos para esta red para los técnicos de Marelli de postventa y para estas oficinas, algunas de estas oficinas, yo estaba participando en este entrenamiento. Estaba participando porque tenía que explicar o cabo do compresor que debía ser instalado correctamente para que, en fin, que el motor no parara y estas cosas, ¿no? Y en un momento ali era todo con torneriñas, ¿no? Entonces, pitaba pip, 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 y você precisava, ¿no? Ya ali ya teníamos un sensor de presión, un transductor de presión. Un transductor, sim. De presión electrónico y un zumbador, un bip. Y entonces ya cuando detectaba alguna cosa incoherente ya hacía un bip. Ya era un buen paso electrónico. Estava começando a automatizar. Y ahí en un momento de la explicación, la secuencia de abertura de las torneriñas no fue adecuada, de manera que descargamos presión do fluido para a atmosfera. En la bomba de vácuo. E então vazou óleo para tudo. O óleo chegou ali todos, ¿no? Sí, claro. Hasta el director de la Marelli, que en aquel momento estaba lá, de la Marelli España, ¿no? Él salió con la súa garbata toda pingada de óleo, ¿no? Por isso que vocês começaram a rir quando falaram no primeiro recicladora, né? E vocês aí de casa, nunca aconteceu isso, né? O pessoal que está trabalhando com ar-condicionado é muito comum. Comentem aí se vocês já não levaram um banho de óleo também. A bomba de vácuo. É lo que acontece ainda com os manómetros, ¿no? É lo mais... Y ahí, pues, comenzamos a falar, ¿no? Esto podemos colocar aquí una electroválvula, podemos comenzar a hacer esto, ¿no? Y hicimos unos primeros inputs con la ISC. Ahí comenzamos a hacer unos primeros inputs electrónicos con la ISC y de facto se fabricó una primera... por varios años se fabricaron máquinas ya con un nivel de electrónica mais avançada, não? Mais desenvolvida. E as primeiras eu acho que não tinham balança, elas eram com cilindro graduado ainda, eu acredito. Sí, bueno, sí, existían con cilindro graduado. Yo falo, las primeras que comenzamos en Marelli ya era con balanza. Ok. Ya, como Marelli ya. Sí, como Marelli ya eran con balanza electrónica. Sí, era la balanza, zumbador y un temporizador y el sensor de presión, ¿no? Y ahí ya conseguimos ir evoluyendo y después comenzamos ya yo en el 2001 inauguramos Texa Ibérica. Yo continúo trabajando en Texa no en Texa, sino para Texa como cliente, pero a la vez fornecedor, ¿no? Nos hacíamos una troca de software, ellos nos vendían un producto ya montado, el primer
Nokione Axone 2000, ¿no? Que fue o primer escáner. Y ahí mantuvimos una relación cliente, es decir, es decir, como empresas, Marelli compraba de Texa, ¿no? Como relacionamento nos entregábamos una parte del software también para Texa, ¿no? Sim, eu recordo, algumas recicladoras Marelli eram Texa, elas vieram... Ahí ya llegaron la serie K de capa, ¿no? La serie capa de Marelli, de Texa, la capa 600, que tem aqui no Brasil, tem bastante, y que ya fue un producto en la época, un producto excelente, mas esa es ya la tercera generación de recicladores Texa. La capa 610, que es la que más se vendió aquí en Brasil, en esa época, ya era la tercera generación. Tuvimos la 450 y la 550, que fueron las primeras experiencias 100% Texa, ¿no? Esos fueron los primeros, ya cuando abrimos 2001, abrimos la Texa Ibérica, que realmente yo pasé un año, yo salí de la Marelli en el 2000, enero del 2000, enero del 2001, perdón, enero del 2001 salí de la Marelli, trabajé casi ese año en todo para la Federal Mogul, porque la Federal Mogul compró toda la parte de Champions, bobinas, velas de inducción, cabos y tal, y ahí estaban con un proyecto también importante para España. Y yo fui contratado por ellos, ¿no? Yo acepté esa propuesta de ellos, porque ya eran también un momento, ya eran 10 años de Marelli, 10 años de hacer muchas cosas, ¿no? Y aquel momento, ¿no? Fue un momento de aquellos donde você piensa, tal vez preciso reordenar la casa, ¿no? Reordenar la cabeza. Y ahí apareció el proyecto de Federal Mogul y fui para Federal Mogul, pero tal vez pasé de extrema competición no diría baja competición, ¿no? A un nivel, ¿no? De la Champions. Era otro ritmo. Era otro ritmo, era otro. Sí, era otra, ¿no? Fiqué prácticamente parado del desenvolvimiento de software, de outro ritmo mesmo, de ficar em contato com o hardware, não? Ali outra mais de laboratório. E aí chegou a proposta da Texa, Miguel, vamos abrir Texa Espanha. Vamos. Vamos. Então, de certa forma, o senhor é uma espécie de padrinho da Texa Espanha e Texa Brasil. Sim. Olha, que história, hein? Sí, sí. Tá. Sí, abrimos el 5 de noviembre del 2001, abrimos la Texa Ibérica, comenzamos a trabajar y el 14 de junio del 2014 fue la primera visita para Brasil para procurar un lugar, un escritorio, conocer un contador y una cosa así. Y con 2 pessoas a mais daqui do Brasil, que 3 pessoas a mais, que me esperaban aquele dia que cheguei, e aqui estamos, não? Inicialmente Vianello me falou, Miguel, preciso com uma ajuda de você ali em Brasil, preciso que você vá lá 2, 3 dias, mas uma coisa rápida, 2, 3 dias. Uma coisa rápida, você vai lá 2, 3 dias, você procura isto e volta, e depois já. E o senhor acreditou? Até que ele tá aqui. O senhor acreditou que era só 2, 3 dias? Isso. Aí, ó. Já são anos aí. E Rodrigo, como é que você começou na Texa? Logo que começou aqui também? Nesses 2, 3 dias, o seu Miguel já conseguiu te encontrar? Como é que foi isso? É isso aí. Bom, a vida automotiva eu comecei lá em 2009, fazendo um curso no Senai, né? E ali... Em São Paulo. Em São Paulo, né? Aí depois eu ingressei na universidade, fazendo tecnologia eletrônica automotiva, lá na FATEC Santo André. Aí nisso, eu tinha um amigo lá, Felipe Coutinho, grande Felipe Coutinho. Só que aí nessa época eu iniciei um ano de faculdade e comecei na concessionária Volkswagen. Então eu era responsável da parte elétrica, né, diagnóstico, né, automotivo, e também trabalhei com a parte de ar-condicionado lá. Aí nesse caminho,
apareceu uma vaga na Texa do Brasil e o Felipe me indicou. Ô Rodrigo, você não quer vir trabalhar na Texa? E eu não conhecia quem... Mas quem é o Felipe Coutinho? Não é aquele que jogou no Barcelona? Não, não é. É um grande amigo meu que estudou na universidade comigo, né? E então nessa época eu tava na Volkswagen lá trabalhando, não tava legal. Aí veio a oportunidade. Comecei a pesquisar, eu falei, pô, lá na Europa é enorme, né? Então, aqui no Brasil tá começando agora, eu tenho muita chance de crescer. Então eu cheguei na Texa do Brasil. Que ano foi isso? Isso foi em 2016. Uhum. Fiz diversas entrevistas. Aí eu lembro que era muita gente concorrendo ali. Eu era muito técnico, só que eu não sabia falar nem inglês e nem espanhol. Aí falou, Rodrigo, eu preciso de uma pessoa técnica, né? Isso foi com o Miguel, foi com o Giuseppe, foi com um monte de pessoas ali. E aí eu peguei e falei, ó, me dá 6 meses que eu vou aprender, né? E aí nisso fui contratado, comecei a trabalhar. Trabalhava aí, comecei no suporte, né? Então na parte automotiva, na parte de veículos de passeio, né? Carros. E ali eu fui indo, né? Suporte técnico, então fui a parte de automóveis, foi a parte de moto, linha pesada, né? E foi indo, náutica. Ali o Rodrigo, nessa época, ele era, como falou, muito técnico, mas ele tinha um problema de se explicar. Assim, provavelmente não era fácil, não, fazer uma entrevista com alguém de fora. Uma pessoa, um menino, não, com 19, 20 anos, não sei. Por aí 20 e pouquinho. Não, de repente fazer uma entrevista com uma empresa grande, internacional, não, porque ele procurou e a entrevista é feita por um gringo. É um gringo, né? Falei, agora ferrou. E então falamos para ele, Rodrigo, para fazer suporte, precisamos passar a mensagem. Não é que a pessoa vai ficar aqui do seu lado a trabalhar, sino que você precisa lhe explicar por telefone, não? Porque este é o grande desafio, não? Quando passamos a fazer suporte técnico, passamos a fazer assistência, não? Seja suporte técnico, seja passar um curso, não? Assim, o poder da comunicação. Tem que não? ter didática. Isso, é didática. Isso. E eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu nunca trabalhei em escritório, né? Era mais fazendo diagnóstico e na prática. E eu comecei a me desenvolver, terminava meu período de trabalho, fechava a parte de trabalho e começava a estudar o outro idioma, né? O espanhol. E ali fui indo, comecei a pegar atendimento, né? Na parte no mercado Latam. E aí comecei a fazer curso, né? A Texa do Brasil me proporcionou a fazer um curso de espanhol e comecei a me desenvolver. E nessa parte eu comecei a melhorar a minha fala, então saber passar a mensagem para o cliente final. Porque assim, o Brasil, o mercado nacional, a gente tem, por exemplo, pega Nordeste, pega Norte, pega Sul, são pessoas diferentes. Então, a maneira que você fala, por vezes... Sotaques diferentes. Sotaques, por vezes, eu faço... É cultura, eu tenho que falar, eu tenho que ser flexível e falar de acordo com o que o cliente entenda. E aí você começa a se desenvolver, né? E você falou, me pareceu que você atende latino-americano todo? Toda a América Central e do Sul, a gente a gente presta suporte. Desde México? Do México até a Argentina, hasta Terra do Fogo. Chile, Equador. Com a gente. Então, diferentes culturas, diferentes línguas, porque ainda que seja espanhol, não? O espanhol do México é um, o espanhol de Colômbia é outro. É diferente. No Brasil, o português é diferente no Sul e no... Imagina se não vai dar diferença, né? Em breve nós vamos estar com alunos da Argentina aqui também. Que bom. Ó, que legal. Isso. Aí se precisam de um tradutor. Vou te chamar. Hablamos. E escuta, Rodrigo, como é que é o mercado do ar-condicionado em relação aos demais? Vamos focar bem no do ar-condicionado. Show de bola. Tá? Digamos que uma pessoa quer comprar um scanner, né? Não adianta só comprar o scanner, não é que nem eu vou comprar um carro e não sei dirigir, nunca dirigi, e como o scanner vai te dar toda isso? a resposta ali. Como funciona isso? O que tu tem passado em relação a esse aspecto? Então, no ar-condicionado, então, como eu estava falando, então eu comecei nessa parte de diagnóstico e tal, e aí depois
eu trabalhava com ar-condicionado já, só que sabia consertar ali, fazer um teste de sensor de pressão, né, trocar mangueira, compressor, dar carga de gás, mas eu não entendia o sistema como eu entendo hoje, né? Então, assim, então a gente começou a procurar conhecimento, eu comecei a procurar conhecimento, tive treinamento dos meus amigos lá da Itália também, que vieram para o Brasil, comecei a me apaixonar pelo ar-condicionado, isso há muitos e muitos anos, né? Como eu já falei, já estou 10 anos na Texas, né? Então, aí eu comecei a focar no ar-condicionado. Então, o ar-condicionado hoje é um dos sistemas mais rentáveis, né, que tem na oficina. E muito importante, não só para conforto, como para segurança. E eu comecei a me apaixonar. Então, quando a gente vende um produto para o nosso cliente final, a gente se preocupa em treinar ele, fazer uma entrega técnica bem feita. Então, a partir do momento que a gente faz uma entrega técnica bem feita, ali o cliente não tem mais dúvida de uso do produto, né? E por vezes a gente tem também que ensinar o sistema do ar-condicionado, porque está fazendo procedimento errado, aplicação incorreta, e ali a gente começa a educar, né? Sí, más que errado, ¿no? Podríamos falar sin la adequada interpretação, ¿no? Porque é aquele assunto, ¿no? Estado, temperatura, ¿no? Pressão. É aquele, ¿no? Cuando Rodrigo, ¿no? Yo lembro perfectamente los primeros treinamentos que fizemos ali internamente, como começou a brilhar o seu olho en el momento que entendió eso ahí, ¿no? Sí. Comprimimos, descomprime, troca térmica. Sim, o ¿no? efeito adiabático, né? Aham. Pressão, temperatura. ¿No? Cuando él es así de simple. ¿no? No, Miguel, es así de simple. No, Rodrigo, es así de simple. Es así de simple y a diferencia de la electrónica, ¿no? Porque usted coloca ahí un multímetro y para que la persona no entienda los voltios, amperios, resistencia, ¿no? Colocamos el termómetro o manómetro, él estaba una cosa analógica que indicaba la presión, una cosa analógica que indicava a temperatura. E aí o seu olho fez tum, não? Comecei a entender. Aberto como um sol, não? E aí começou, Miguel, não? A ligar os pontos e tal. E eu lembrava lembrava do passado que eu fazia, conseguia, mas não tinha essa... isso a gente vai criando com o tempo, né? E buscando conhecimento. E foi dessa forma. Quantos anos faz que você fez o treinamento conosco? Foi em 2017 ou 18. Nossa, já está faz dando 10 Eu acho anos. que foi 18. Acho que 18. Não, já faz um Isso tempo. conseguiu melhorar a tua segurança? Sim, porque você, com informações, você tem mais propriedades para falar. Então, que nem eu falei, não é só do produto que a gente vende, né, da recicladora em si. A gente tem que conhecer o sistema e também tem que ver como que o cliente está trabalhando, né? E entender todo o processo ali. Então, ajuda muito e fica muito simples as coisas. Aí, dona Elida, ele voltou do treinamento de vocês, não, do Ishi. Se aquele dia lhe brilharam os olhos, o dia que entendeu, quando voltou daquele treinamento, não eram olhos, eram antenas parabólicas, era ali super contento, e porque entendeu tantas outras coisas que nós não tínhamos tratado, não entendeu? E ajudou muito. Monte e sobretudo compartilhou com vocês, compartilhou não somente com você, Ishi, como professor, sino com a turma, Sim, não? a turma, né? A turma, aquela troca de informações, ele é muito informação, boa. de ideias, não? De experiência de cada um deles. E não? ali Não, a turma, por exemplo, são amigos e clientes. Sim. Né? Então, hoje, o pessoal conhece a Texa, né? Vê que o produto é um produto de qualidade e que tem pessoas trabalhando também muito responsáveis ali, procurando sempre essa relação próxima, esse cuidado com o cliente final, sabe? Uma dúvida, Rodrigo. Existe a possibilidade da pessoa comprar um scanner sem ter a tela, no caso, Sim. né? E
O que a pessoa precisa ter, por exemplo, eu tenho notebook. Tá, tenho notebook, só que vocês trabalham com altíssima tecnologia. Então, pode ser qualquer notebook, a pessoa tem que ter Windows, não sei, alguma coisa. Me conta um básico. pouco em relação a isso. Sim, a gente tem as os equipamentos, as telas, né, que são os Axones, e também tem a modalidade de o cliente poder comprar para instalar no seu computador, um computador pessoal ali de trabalho. Tem que ter umas características básicas ali, né? O Windows original, o Windows 11, totalmente atualizado, com Bluetooth, né? Uma quantidade mínima de memória ali, para a gente poder instalar, porque o nosso software, por ele ser multimarcas, né? E também ter muita informação técnica nele, ele acaba sendo um pouco pesado. Então tem que ter um gerenciamento bom ali, né? Então são as características mínimas ali, para a gente poder instalar. A Texa do Brasil que faz a instalação, né? A equipe de suporte entra em contato com o cliente ali, faz a instalação, deixa tudo pronto, faz uma entrega técnica para ensinar a utilizar o equipamento e vai ficar como se fosse um tablet ali que a gente vende. É que assim, o tablet, ele tem algumas características, né? Tem um tablet que várias certificações, então a modalidade de trabalho é um pouco mais flexível, trabalhar com o tablet, mas o computador também, por vezes, né, comunicação via Bluetooth, você pode deixar ele quietinho aqui e o carro está conectado lá o carro está a uma distância aceitável, a gente consegue fazer a comunicação ali, né? Então, Mas assim, achei interessante que de repente custa mais em conta, mas eu particularmente fico um pouco chateada porque às vezes o Ishi está dando aula e está no notebook do Ishi. E aí eu preciso e eu não posso acessar. Então tudo isso É aquela briga. A pessoa precisa estar atenta em relação a isso também, Também. né? Isso é uma ponte muito bom, porque, claro, a primeira coisa que devemos respeitar é de que aquele notebook é ferramenta. Sim. Não é parte escritório ou parte não para que o meu filho, né? Ele tem que ser cativo para isso. Efetivamente, é ferramenta. Como é que é? O notebook é ferramenta do treinamento também, né? Não, mas eu entendo. Sim, eu só estou fazendo esse scanner. comentário porque muitas vezes a pessoa comenta, né? Eu tenho um notebook, vou reduzir os custos, não vou precisar investir tanto, mas é importante a pessoa se pensar dar nisso conta também. de que tem que estar disponível para a hora que vai precisar, claro. né? Temos ali aqueles aplicativos, ¿no? Del banco que normalmente são instalados e que criam sistemas de blindagem, segurança ali. E de segurança e tal. Assim, nós em Texa trabalhamos com o software, hoje chamamos de IDC6, ¿no? O software IDC6 é exclusivamente compatível com Windows. Windows hoje 11, ¿no? Qualquer computador que suporte Windows 11 dá para instalar o software Texa. Perfeito. Evidentemente, como falou Rodrigo, ¿no? Se um cliente compra CAR, TRAC, linha amarela, agricultura, pues claro, são bases de dados, são informações que estou instalando dentro do computador e vai precisar de espaço, vai precisar de talvez mais memória e tal, não? Pero en todo momento debo respeitar o computador como parte de ferramenta, ¿no? Y con eso lo que quiero falar es de que si tengo en la oficina un programa de gerenciamiento, un ERP, ¿no? Un programa de gerenciamiento de oficina, pues el ERP utilizarlo en un computador más destinado para o ERP. Exato. Não? É decir, emissão de nota, essas coisas. Efetivamente. Então é importante que tenha um específico para a oficina, para não acontecer o que tem acontecido no nosso caso lá. Não, interessante. Isso é fundamental, não? Depois, muitos clientes nos perguntam, mas vocês não trabalham com Android? Tivemos uns anos que trabalhamos com Android, mas que com a evolução da tecnologia das montadoras, não? Vocês tiveram que optar. Efectivamente, a cibersegurança, sistemas novos de bloqueio do carro, não? De acesso ao carro. Sistemas pass-through, ¿no? La liberación del diagnóstico por parte de las montadoras de acuerdo a la normativa del libre mercado, que esto es súper importante, que aquí en Brasil se fala poco de eso. Es decir, a partir de que la protección do consumidor, ¿no? A partir de las asociaciones
de oficinas mecánicas europeas, principalmente de Estados Unidos, se crea un grupo de trabajo, llegan normativas, la OBD, llega la ley Monti en Europa, donde se obliga a las montadoras a, en un modo comercial, disponibilizar la información, o protocolo, los datos, de manera que una oficina mecánica, primero que un usuario de un carro no precise sí o sí pasar por una concesionaria, ¿no? Así, el mercado de la libre reparación. Yo me compro o carro que quiser, posso ir a cualquier oficina que esa oficina va a decidir si la marca X es interesante para mí. Yo compro el mío acceso al servidor directo de la marca, a la información técnica, al esquema, al procedimiento de troca de compresor. Yo compro lo que me sirve. Y existe allí, ¿no? Existe un site, existe un código de usuario, existe un manual de reparo que yo compro o consulto online y yo decido cómo contratar, ¿no? Entonces, en la Texa, desde que todo esto comienza a acontecer, trabajamos exclusivamente para ser compatible con toda esa normativa, con todo eso que, en definitiva, es un bien para la oficina multimarca, ¿no? Y que aquí en Brasil, pues, con certeza que Sindirepa, ¿no? que las asociaciones, Entidades de classe. entidades, pues falemos, trabajemos también eso, porque eso es un bien para el consumidor final y para el sector do reparo, que si alguien é capaz de falar de que o sector do reparo não é importante para um país, que fale. ¿No? Si algún político falar, no, podemos prescindir de los mecánicos automotivos, ¿no? Vamos a concentrar tudo na concessionária. Se alguém é capaz disso aí... É bem complicado. Deixa eu perguntar um detalhe com relação à recicladora. Você, claro, observa que o mercado está crescendo, tem muitas marcas no mercado, todas elas fazem basicamente a mesma função. Tem umas que são mais rápidas, outras mais lentas, porque elas seguem normas, né? Não adianta eu lançar no mercado uma máquina muito rápida, que se ela não seguir certas normas de reciclagem, de recolhimento, enfim, ela não fica homologada, ela não fica, vamos dizer assim, não atende requisitos, né? Muito bem. Mas essas máquinas que vocês têm, elas atendem da linha leve, a linha pesada, a linha agrícola? Vocês têm toda essa gama? Linha de ônibus também. Linha de ônibus, né? Assim, uma ótima pergunta. A gente tem uma linha de recicladoras ali, né? Uma série 700 Touch, por exemplo. E também tem a conhecidinha, né, a 705, que é a série R. Então, assim, qual que são as características? É de acordo com a necessidade do cliente. Então, nós temos uma recicladora que ela é própria para piso irregular, que vai atender carro de passeio, vans, utilitários, a parte de caminhões e a parte de agrícola também. Falando de linha agrícola, a gente também projeta, aumenta o tamanho da mangueira ali para a necessidade do cliente. Então é de acordo com as características dele. Ah, tem isso então, tem esses também. acessórios. E ela tem trava na balança também? Como funciona essa parte da balança para as unidades móveis? Isso, é uma travinha manual que a gente tem ali na parte na célula de carga dela. Então ali a gente trava, pode colocar numa picape e fazer serviço externo. Tem muito cliente, né, que faz esse tipo de serviço. Então, esse é um tipo de mercado. Temos também uma recicladora 100% automática, que vai fazer as mesmas características ali também, né, de campo, ou uma oficina que tem um piso já, né, que não é tão irregular, então a recicladora para ficar mais paradinha, que também vai atender carro, caminhão, linha agrícola. Aí temos a recicladora que é própria para ônibus, que tem uma capacidade, né, de 30 quilos ali de tanque, né, um reservatório interno. São características. E a diferença é só o tanque com reservatório maior, porque o ônibus precisa de uma carga muito maior, ou ela tem algo que faça com que vá mais rápido o fluido refrigerante para o ônibus? Sim. Falando de precisão e eficiência, desde da mais simples até a mais, né, sofisticada, é a mesma precisão e eficiência. Porque as montadoras exigem que ela tenha uma precisão específica ali. E então a gente atende. Quando a gente fala ali de
outras características, por exemplo, para ônibus, muda de emissionamento da bomba de vácuo, compressor é diferente. Então, assim, também a gente não pode colocar para recuperar um fluido tão rápido, porque ali ele congela. Então, ali não, ela acaba demorando mais. Então, no momento, o procedimento. Não adianta a pessoa querer ser rápido. Tem um limite físico. Claro, é que cria o fluido refrigerante, não? Se eu trasego, não, trasvaso ele muito rápido. Tira a pressão, temperatura, cai. É isso aí. Ali um pouquinho vinculando esta pregunta con la pregunta anterior, ¿no? Si participé no asunto de la recicladora y tal ali, nós en Texas observamos la recicladora o ar acondicionado con una lógica muito electrónica, ¿no? Muito electrónica. Resistência, voltagem, não? Desempenho do compressor, voltagem, ampere, não? Fluido, né? Corrente. Vazão, no caso do temperatura, fluido. não? La causa-efeito, não? É decir, temperatura e status, não? Claro, se nós colocamos uma recuperação muito rápida, quer dizer que vou recuperar mais o líquido. Se vou recuperar mais o líquido expande menos, não? Quer dizer que o meu compressor vai trabalhar em um ponto térmico maior de estresse mecânico, não? Ele sai fora do envelope dele. Efetivamente, não? Se trabalho muito em gás, pois tenho o efeito contrário, não? É decir, equilíbrio. É ajustado, é o equilíbrio. Não, a coisa é um pouco mais complexa, não adianta só ligar ali e recolher. Claro. Tem um limite. Ele pode até fazer, mas ele não vai durar muito, ele vai estragar o compressor. Efetivamente. Tem um limite físico para isso. Ali toda a nossa linha de recicladoras, pois se vocês la analizam por dentro, não? Como fizemos o dia que nos conhecimos, não? Foi muito legal. O dia que atrapalhei você ali na Automec. Me desculpe. Não, mas os dois estavam, né? Foi algo assim, ó. Nós estávamos em uma Automec quando o Ishi viu uma recicladora de vocês, estava exposta, né? E aí o seu Miguel foi atender e quando eu vi, estavam os dois já ajoelhados e desmontando a recicladora ali. No meio da feira. Aqui no Brasil, seu Miguel, a gente costuma dizer assim, ó, juntou a fome com a vontade de comer. Vocês dois ficaram assim, ó, e eu só olhei e digo, gente, tem uma sincronia, e eles recém estavam se conhecendo. Então é uma coisa muito bacana, porque vocês realmente gostam, os olhinhos deles estavam brilhando também. Viu? Eu imagino. Exato, tu tá imaginando a cena. Eu tô imaginando a cena. Provavelmente eu tava atendendo algum cliente e não vi essa cena aí. Mas deve ter foto. Tá? Mas um detalhe interessante, nós temos na oficina uma recicladora de vocês lá, da Texas. E essa máquina, claro, eu tenho outras recicladoras, outras marcas, enfim, trabalhamos com várias recicladoras. E casualmente eu peguei, no final do ano passado, dezembro, tirei um extrato da recicladora, uma 705, fui ali, busquei o extrato do que ela já tinha feito nos últimos 5 anos. E eu observei que ela nos últimos 5 anos tinha recuperado 500 quilos de fluido refrigerante, meia tonelada. E já tinha aplicado nos carros 800 quilos. Bom, desses 800 quilos que eu vendi, o que eu apliquei, 500 eu recuperei. Desses 500 quilos, se eu, vamos dizer assim, que eu conseguir reciclar, quanto eu vou conseguir vender de cargas com 500 quilos de fluido refrigerante? Pelo menos eu faço 1.000 carros. Cada carro 500 gramas, uma média, né? Considerando 500 gramas. Uma média. Na média. Então, 1.000 carros. É 350 eu não gramas, sei quanto o pessoal vende a carga de fluido refrigerante, mas digamos que ela seja uma carga 200, 300 reais. Multiplica por 200. É um dinheirão, né? Multiplica por 500 carros ou por 1.000 carros. Então, o pessoal não faz essa conta, não paga. Isso é um detalhe que, tipo assim, os clientes não fazem essa conta, não tem esse controle, né? E a nossa recicladora ali, você consegue fazer todo esse controle aí. Ela tem esse histórico. Tem um histórico. A nossa tem já 5 anos e ela a pessoa às vezes não tem nem noção não estraga. do quanto ela já recolheu. São esses dados, não?
São dados son ali, dados que reais. son evidentes, ¿no? Sí, Pero la otra parte que agrega ainda máis é de que en el caso de vocês son concentrados en ar acondicionado, ¿no? Vamos a colocar que é o caso de un autocenter ou unha oficina mecánica. Durante ese período, durante o tempo que ele aplicou la recicladora ou durante el período que ele está facendo freio ou que ele está facendo cualquier outra operación no carro, está automatizando un proceso en los mismos metros cuadrados, con o mismo tempo, estou aplicando 2 ou 3 Serviços sem um funcionário a mais, às vezes. efectivamente, ¿no? Então, isso é Ajuda muito. Isso é o poder de automatizar, não? E aquele mito que as pessoas têm de que vai pegar fluido contaminado. Bom, se o pessoal conhecer tabela pressão-temperatura, vai saber que a máquina faz a purga de gases não condensáveis. Né? Tudo isso tem que ser visto. Ela não vai puxar para o interior dela o óleo sujo. O óleo com limalha já vai ficar num filtro separado. Já temos o Ou filtro. seja, tem muito mito e medo Não, por do isso. usuário com relação à recicladora O ainda. nome já diz, é uma uma recicladora. Ela recicladora. está reciclando o fluido. Então, tem algumas pessoas que dizem assim... Casualmente, a semana passada, nós estávamos com treinamento e alunos disseram, não, eu tenho receio de recolher fluido de veículos que eu não trabalhei ainda. Então, Que não pode sabe ser, qual que é eu a- não sei o que é, mas é Não. exatamente para isso. Você está recolhendo Foi feita e pra você isso. vai fazer a reciclagem, né? E evidentemente está diseñada e preparada para se encontrar qualquer coisa. Não é que precisa sempre encontrar o escenário ideal. Exato. Vamos a Nem encontrar. sempre vai encontrar, né? Não, ¿no? Que encontramos? Óleos que. É por isso que a gente é não de tudo. Por isso que a gente não tem medo de abrir nossa recicladora, né? Você viu na Automec lá. Então, assim, a gente, né, internamente tem um filtro de partículas que vai parar todas as limalhas, tem um filtro desumidificador, tem filtro até na bomba de vácuo da nossa. Então, a máquina é preparada. Então, ela vai identificar, né, o gás incondensável e vai expulsar ali. Dependendo da Sim, recicladora. claro. Uma você pode solicitar manualmente, a outra de forma automática. Depende. Eu vi que, inclusive, vocês parecem que tem até um acessório para pré-filtrar o fluido antes de entrar na máquina. Existe isso? Sim, temos. Tem. O filtro. Explica você? Sim, a gente tem um filtro que não deixa o óleo contaminado entrar para a recicladora, sabendo que também Lá internamente dentro ele já tem um. já tem tem um, Mas vocês têm um acessório para mais um. para mais um. Eu suspeito que aquele Para veículo. tirar qualquer dúvida mesmo. Isso. É isso. Antes de entrar no manifold da máquina, já pode ser instalado um filtro, mas para casos mais extremos. Não, mais Sim. extremos, sim. Uhum. Então tem esse acessório também que é muito útil aí no nosso mercado nacional aí. E forming gas. Gente, eu tenho muito assunto. Só estou preocupada realmente agora com o nosso tempo aqui. Ai, Mas vamos fechar esse com forming gas. Forming gas, para quem não sabe, é uma mistura de nitrogênio, 95% de nitrogênio com 5% de Tem hidrogênio. hidrogênio. Pelo que eu vi, é diferente o percentual do equipamento da Texa, né? Qual é o percentual de hidrogênio que vai no forming de vocês? E tá como o fluido é exatamente esse. O sensor é exclusivamente para hidrogênio. Sim. para o perfeito. hidrogênio. Não, é Exato. exclusivamente tarado para hidrogênio. Não? Isso. Então, por isso evita, existe este tipo de sniffing, ¿no? de sensores sniffing que é muito utilizado no sector de la Comercial. comercial, industrial. de las calderas, de los sistemas de aquecimiento, Uhum. ¿no? Donde sirve para procurar vazamento de propano, butano. O aparelho em si é muito parecido. É muito parecido, Mas- não? E não pega outros gases. Não pega. É exclusivamente para o hidrogênio. hidrogênio. É um excelente detector de vazamento. Infelizmente, no mercado brasileiro, é um pouco mais difícil encontrar a mistura disponível. Mas vocês têm a mistura para vender também? Temos. Temos também. Uhum. Temos também. Então, assim, falando do sensor em si, ele tem também o sensor, que é uma peça de reposição, que a gente tem em estoque também. Isso Então- aí eu amei, porque muitos alunos precisam e tem modelos que não substituem Além- a ponteira, né? Além do sensor, tem também a capinha, tudo. É um kit ali, né? Então não é só o sniffer em si. E
sabendo que todo o nosso equipamento aí tem 2 anos de garantia, tá? Então isso é muito importante também. Não é que a gente vende o produto e, né? Sim. Até você falando do scanner do cliente, comprou um para computador. É uma ferramenta de trabalho. E se quebrar? Porque pode cair uma peça em cima do computador, né? Mas o software é do cliente, então a gente instala o software em um outro computador. Então essa parte Que de... interessante. Esse Depois- pós-venda é tudo de pós-venda- bom. Não, pós-vendas é isso que é a nossa aproximação com o cliente que faz. É um diferencial. É o Sim, diferencial. mas- O doce, né? Ali o asunto del forming gas. Es decir, el forming gas no es que la Texa llegó a descubrir el forming gas, ¿no? El forming gas ya existía, ustedes saben bien, mas la Texa probablemente somos, si no los primeros, tal vez, ¿no? Que falamos abertamente do forming gas y que hacemos una proposta aberta sobre el forming gas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el nuestro relacionamiento con las montadoras, es decir, cuando el gas 1234, ¿no? El R1234 YF era un proyecto, en Texa estábamos investindo en una recicladora con la Asociación Europea con la Asociación Alemana Fabricantes de Carros. Estábamos haciendo un proyecto común para procurar alternativas al 134 y el nuestro papel en ese momento era, es decir, vocês traballen la parte fluido, nos trabajamos la parte ferramenta. Equipamento. Ahí llegamos a cuando ya falo, ¿no? Es decir, era un proyecto el fluido, Texa ya estaba desenvolviendo la recicladora para ese fluido. Cuando era un proyecto el CO2, Texa ya estaba desenvolviendo con Mercedes una recicladora, entre aspas, ¿no? Porque realmente el CO2 no reciclamos ele, sino que se controla la carga, Descartado. mas temos uma proposta para o CO2. Quando se fala do novo blend, ¿no? De la nueva mistura de 134 con 1234, que é o novo R456, Texa, las máquinas ya están homologadas también, ¿no? Es decir, estamos ali. En ese traballo con las montadoras, ¿no? Eles falan, yo no posso, es decir, no podemos investir este dinero, este valor que tem 1 kilo, ¿no? Que tem 500 gramos de R1234 para después agregar un producto, cuando sospeito de un vazamento, agregar un producto que me va a poluir ese fluido, que pode poluir ese fluido, ¿no? Porque ali voltamos ao asunto do detector de vazamento. Se eu compro um detector de vazamento puro, é compatível, é misturável e tudo ótimo. Mas à medida que o produto vai evoluindo no mercado, não, vai descendo no mercado, o produto perde pureza. Agregamos esse produto com o 1234 e então o risco é de que os 350, os 400 gramos de fluido que tenho no circuito, contamino ele, não consigo separar e quanto dinheiro estou botando, quanto é o custo de 1 quilo de 1234? A gente fala que é R$6 por grama, mais ou menos aí que eu... É. A botija... Não, isso é pro cliente... Mas assim, a botija seria o quê? R$5.000, 4 Por quilos e aí, meio. 10 libras, que dá 4,5 kg, mais ou menos. É na faixa de 4 ou 5 mil reais É por aí. botija. Então estamos correndo esse risco. Estamos correndo o risco de que um cliente chega e a parte del fluido, ¿no? Es decir, o lo pago yo como mecánico porque contaminé, poluí ele, o la minha assistência, o meu reparo vai ficar bem diferente, ¿no? E ali as montadoras falam, pues no trabajamos más con aditivos, no trabajamos más con productos para procurar vazamentos. Pasamos ao forming gas. Além de que se suspeitamos de que temos un vazamento, o fluido que coloque vai perder ele e estou incumplindo a norma, o acordo de Montreal, ¿no? Son, Sim, é o que alguns fazem.
temos um valor, temos um assunto técnico e temos um assunto de responsabilidade. Não? Ecológico. Consciência Ecológico. ecológica. Consciência E com ecológica. certeza, o NH5 você pode fazer pressurização, localizou o vazamento, pode soltar, não vai Não dar tem problema problema. nenhum. Efetivamente, não? Você experimenta ali, procura. E é muito rápido. É muito rápido, localizado. não? E além disso, Quem- voltamos quem É também. trabalha- impressionante, né? Nós temos muitos vídeos mais antigos que o Ishi até colocava assim o detector e o sonzinho e ele já botava o cifrãozinho assim, né? Uhum. Como quem diz, ó, vai Achamos o entrar vazamento. serviço aqui na oficina, vai render isso E você tem ali a parte do alta sensibilidade, né, para ver onde que é a região, e a baixa sensibilidade para ver onde que é realmente o ponto exato ali do vazamento. Sim, pega o macro e depois no O detalhe. O micro. É isso aí. Muito bem. Ok. Eu acho que por hoje nós já temos bastante assunto aqui, Na né? realidade, dá vontade de ficar conversando muito mais, né? Bueno, Mas, aí será questão de voltar, não? Então, vamos deixar com gostinho de quero mais. Então, por gentileza, eu gostaria que vocês finalizassem, que fizessem algum comentário para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Foi um prazer estar aqui, né? Muito bem recebido na cidade, né? No Ishicast, que é um grande sucesso. Quero que conte conosco, né? Não só com o Rodrigo, mas como o time Texa. E eu trouxe até um presente para vocês aqui. Opa! Eu vou ficar mal Aí é acostumada bom, aí, hein? ó. Presente sempre é bom. Olha. Mérida, senhor Ishi. Opa, muito obrigado. E Olha aí. aqui é o da Bruna. Olha só. Oi, ó, tem até para Bruna, viu só? Bom, é com carinho, é uma lembrança aí nossa. Opa! Espero que Bem. goste. Aí para a praia, quando viajem, né? Já vou me oficializar aqui. Já vai ter cliente pedindo esse boné, hein, Miguel? Aí, ó. Não tem dúvida. Ali o kitchen Muito legal. Muito total legal. de Atexa. Olha só. Nem é italiana, né? Nem é, né? É. Que show, É, que show. El NDA, el NDA da... Isso aqui, ó, eu vou brincar e nas próximas me aguardem que eu vou. Aí eu vou estar mais treinada aqui, ó. Vamos. Muito bem. Ali é o catálogo geral de produtos, Sim, sim. ¿no? Bueno, que tem ali uma pequena história, ¿no? De parte minha, não tenho palavras para agradecer, ¿no? Estou super feliz desta oportunidade. Contem com a Texa, aguardamos vocês em San Caetano ou na Texa Itália, em qualquer das Texas que vocês estiverem viajando por Estados Unidos ou por qualquer lugar, contem que as portas estão abertas. Obrigado. E para o público, pues, obrigadíssimo a todos vocês por acompanhar, por nos escutar aqui, ¿no? Y cualquier cosa que precisar de la Texa, pues nos procura en la social media, nos procura en nuestro site, que as portas também estão abertas para todos vocês. Obrigadíssimo e ficamos à disposição. São vocês que mandam. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença de vocês, até porque a gente sabe que o seu Miguel já está com os dias contados para voltar A voltar. Para para Espanha. E eu disse assim, não, espera aí, antes de voltar, vem para cá, que nós temos muito o que conversar. Então, agradeço com carinho a atenção de vocês, Obrigado. né? E fica um gostinho de quero mais aqui. E foi ótimo, porque nós também conhecemos um pouco da história do ar-condicionado. Ah, Muita coisa, até dos scanners. Muita gente não tinha ideia desse começo todo. Tem Muito muita- obrigado, seu Miguel. por favor. Obrigado, Rodrigo. Por favor, eu que agradeço. Então, muito obrigada e até o próximo. Tchau. Tchau.